Peraí. Ai, me ajuda. Ai, Lúcio está aí. Boa noite, meus amigos. É uma grande alegria nós estarmos aqui. Boa noite, pessoal do chat. Nós estamos vendo aqui que já estamos com alguns companheiros. Georgette, Lina. Boa noite a todos. O nosso Lúcio aí nos dando assistência. Lorival Santos, João Apolônio. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui mais uma vez ao vivo para o nosso estudo das quintas-feiras, que é o Nosso Lar, estudo do livro Nosso Lar, que está muito bom, né? Todos temos acompanhado, está um estudo bastante interessante para nós colocarmos nas nossas vidas mesmo, né, os ensinamentos que ali vêm. Mas antes, nós vamos ler a nossa página. Nós preparamos aqui uma página do livro Calma, e vem o título dela, eu acho que tem o teor da mensagem, tem a ver com o nosso estudo, com tudo que nós estamos falando. E o título é Mantendo a Serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de amar nos acontecimentos, nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar, que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que te favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Então, vamos fazer a nossa prece
para nos sintonizarmos com o coração de Jesus, pedindo a esses amigos amorosos da espiritualidade que assistem, coordenam esses trabalhos de divulgação da doutrina e do Evangelho de Jesus, e aqueles que estão imbuídos de nos ajudar, de nos intuir, que todos possamos estar sobre a égide de Jesus, de Caibar Schutel, que é o coordenador espiritual do nosso trabalho, e que possamos contar com a intuição desses companheiros para que possamos levar ao coração das criaturas, dos companheiros que nos assistem, que estão conosco, nos ajudando nesse estudo, na compreensão do que André Luiz vem nos falando na lição de hoje, que nós possamos, Senhor, transmitir a tua paz, a serenidade e levar a tua bondade, o bom ânimo e a esperança a todos os companheiros, a todos os lares, a todos aqueles que por aqui passarem. Graças a Deus que possamos estar envolvidos pela sua paz, que assim seja. Então, meus amigos, oi, Glória, Vera Chagas, que não estava aí ainda, a Lina estava, né? Acho que eu falei o nome dela. Que todos nós possamos estar envolvidos, né, por esses amigos, conforme nós dissemos, para conduzir o nosso estudo e para que vocês também possam nos ajudar, né, nessas colocações. Tenho certeza que todos nós temos esses elementos importantes para que nessa hora possamos somar, né? E nós vamos, obrigada, Glória, nós vamos então continuar o nosso capítulo 42, que a Glória começou, a nossa Glorita começou, né, na semana passada, na quinta-feira, foi muito feliz, falando do medo, né? E foi muito bom, né, aquelas colocações. E nós vamos recordar, então, o que a Glorita trouxe para nós nesse capítulo. Nós vamos relembrar que ela comentou sobre a questão desse tema importante que nós estamos até lembrando, que foi o medo, né? E que certamente vamos dar continuidade nas ideias que foi lançada por ela, porque realmente é um tema importante. E a gente lembra que, nesse momento, está acontecendo aí a Segunda Guerra Mundial, né? E após aquele toque especial dos clarins, que foi anunciado ali, seria anunciado algo, né? Que todo mundo ficou naquela expectativa. Então, todos tiveram aquela sensação de medo, né? E foi percebido pelo governador, que adverte a todos, né, para que ficassem calmos, que voltassem aos seus trabalhos, que, agindo dessa forma, poderiam estar colaborando com a questão da harmonia ali no sentido geral, né? E nós escolhemos essa mensagem da serenidade exatamente por isso, porque, lendo ela, né, nós entendemos que nós somos responsáveis pela serenidade, pela paz que envolve, né, aqueles que nos cercam. Então, depois desse momento aí, foi quando começou o capítulo 42, né, já era o domingo seguinte, todos se preparavam ali para ouvir o governador, que tinha convocado todos do Ministério da Regeneração para o culto do Evangelho. E esse culto tinha um objetivo, né? Qual era o objetivo desse culto? Era justamente, segundo as informações de Narcisa, preparar aquelas pessoas, aqueles que estavam ali envolvidos no Ministério de Regeneração, para que ia haver determinados treinamentos, determinados exercícios, onde
estariam se preparando para eles atuarem lá nas fronteiras, né, do Ministério do Auxílio e da Regeneração. Então, por quê? Porque eles se preparavam para receber, né, sendo uma guerra acontecendo, a gente sabe que ia chegar espíritos ali necessitados de atendimento urgente, de acolhimento, de tratamento, né? Então, eles vão fazer um preparo, vão se fazer um treinamento para lidarem com essas questões através, a Narcisa fala, né, através de exercícios, de práticas adequadas contra o medo, contra todas aquelas situações. O que me chamou atenção nessa questão do medo, ainda fortalecendo o que a Glorita veio falando, né, é que o medo, ele atrapalha muito, né, nas questões que nós estamos fazendo, qualquer situação que nós estejamos fazendo, se nós tivermos medo, nós vamos nos sentir paralisados, né? A Joana de Ângeles até tem uma expressão que ela fala que é força congelante. Então, nesses momentos assim, né, onde todos ali iam se preparar para estarem agindo naquelas fronteiras, eles tinham que trabalhar as suas emoções também, né? E aí, quantas coisas nós deixamos de fazer, conforme a Glória lembrou, pelo medo, né? O medo vem nos atrapalhar muito e, ao invés de nós resolvermos, nós até nos confundimos. Nós nos deixamos abater, nós adoecemos, baixa a nossa imunidade, nos sentimos fragilizados, porque realmente o medo é uma situação muito que constrange, né? Nós ficamos, ao mesmo tempo que ficamos ansiosos, ficamos amedrontados, tolhidos daquela situação. Na semana passada, no sábado, né, nós assistimos uma palestra de uma amiga que nos convidou, e nós fomos num outro canal, um canal de uma casa espírita próxima aqui do nosso seu, né, do CERJ aqui. Então, ela falava, ela é psicóloga, então ela falava que 90% das pessoas que ela atende no consultório estão diagnosticadas com medo, pelo medo, né? Então, todos os problemas que envolvem essas criaturas, o diagnóstico é esse. Então, o medo se torna uma doença, né? Então, a Narcisa vem explicando nesse capítulo que esse treinamento é muito importante, né? Ela até fala que é tão importante quanto o preparo daqueles enfermeiros, daquela equipe, né? Ela fala do que as lições de enfermagem, ela fala, né? Então, o medo não nos deixa evoluir. E nós sabemos, por exemplo, quando nós enfrentamos uma situação adversa, o medo é aquele elemento que vai favorecer o cérebro jogar para o sangue, a adrenalina, né? Para atuar nos músculos, nos dando aqueles impulsos, nos defendendo, fazendo com que nós procuramos nos defender. Mas, ao mesmo tempo, essa oxigenação do cérebro diminui e nós perdemos a capacidade de pensar, de elaborar o nosso pensamento. Então, por isso que o medo nos tolhe, né? E nós achamos interessante tocar ainda nesse assunto, embora a Glória tenha falado bastante no seu estudo, porque os espíritos inferiores se utilizam do nosso medo, né? Porque é um momento que nós estamos fragilizados, enfraquecidos, e nos submetem às suas influências para poder dominar os nossos pensamentos. Daí a importância da oração, da vigilância, né? E é por isso que ia haver esse treinamento, porque se esse treinamento ia fortalecer aquelas pessoas que iam atuar ali naquelas zonas
para se sentirem mais seguras, né? Então, vamos deixar o medo de lado, né? E vamos para continuar o nosso capítulo. Então, acredito que a Glória tenha parado, eu marquei mais ou menos, ela falou mais ou menos, né, sobre um pouquinho depois, não é isso? Acho que foi. Mas vamos continuar daqui para a gente não perder nenhum trechinho, né? Então, André Luiz fala que, observando a estranheza, isso aí que a gente estava falando, a Narcisa, né, diz para ele, não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, porque era uma situação de emergência, e o que me levou a pensar sobre isso é o momento que nós estamos enfrentando aqui. Agora já passou um pouco aquele período de grande emergência, mas quando começou a pandemia aqui no ano passado, né, nós acreditamos que tenha sido um movimento semelhante que ocorreu no mundo espiritual, né? Porque muitas almas iriam ali retornar, né? Muitas almas necessitadas, e deve ter sido um movimento semelhante a esse que nós estamos visualizando aqui, né, nesse capítulo, né? Então, ela fala que a calma é a garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço, ela diz para o André Luiz. Mais tarde, você vai compreender. Então, ele não retruca, né, não argumenta, porque já tinha entendido que era preciso aguardar. Então, na véspera desse grande acontecimento, que era a preparação com o governador, né, a palavra do governador ali naquele núcleo, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia, onde iria ocorrer a palestra dele, né? Experimentava, então, ansiedade justa. Olha a ansiedade aí de novo, né? Ia ver, pela primeira vez ao meu lado, o nobre condutor que merecia veneração geral. Não me sentia sozinha em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Quer dizer, ele estava se sentindo ali acolhido, porque tinha outras pessoas nas mesmas condições que ele. Tudo era novo, tinha situações novas, que ele não tinha noção como ia ser, né? Então, ele diz que teve a impressão de que a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar do domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. Então, a gente entende aí que nesse ministério havia vários departamentos, e todos foram convocados ali para essa grande reunião com o governador. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos amigos, os meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes. Olha só, que imensidão, que coro, né? Ao mesmo tempo, outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Então, a gente vê aí toda uma preparação, esse coral imenso de 2.000 vozes, uma coisa que deve ser muito linda, né? Deve ter sido muito linda, e a gente sabe que a espiritualidade superior trabalha muito com música, né? A música é uma ferramenta, né? Onde que ela vem harmonizar, vem sensibilizar, então dando toda uma estrutura, né, naquela psicosfera ali, para dar uma manutenção espiritual para tudo aquilo que ia ser dito, tudo que ia ser falado pelo governador, ficasse assimilado, preparando as almas e os corações, ou seja,
fazendo uma grande sensibilização ali para aqueles que iam participar, né? Então, havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração do ministério, né? Porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Quer dizer, os outros ministérios também estavam sendo convidados, né? Iam participar, mas era específico para esse Ministério da Regeneração, e a gente vai ver que do auxílio também, porque são os dois ministérios que vão atuar lá nas fronteiras do nosso lar com as zonas umbralinas. Então, pela primeira vez, o André diz que teve à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades, porque esses dois ministérios aí são os mais elevados, né, onde espíritos já, né, que estão em outro patamar de evolução. Então, ele ainda não tinha visto, né? Pela primeira vez ele visualiza esses companheiros e ele diz dessas claridades brilhantes, né? Porque são espíritos já que já estão muito à frente, já galgaram patamares, postos importantes e já vislumbram, né, essa claridade, e só comparecem em especiais reuniões, né, como é esse caso. Então, a festividade, né, excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Deixa eu ver o que essas meninas estão colocando aqui, meninas e meninos, né? A Glorita, deixa eu ver lá de cima, muito importante falarmos do medo, né, Glorita? Eu não estou repetindo você, não, eu só estou mesmo dando ênfase ao que foi dito, né? Muito importante, comparado a uma guerra sem armas destruidoras, é verdade. E a Glorita, o Lúcio está colocando para mim. Então, a pandemia, né, Glória? A pandemia que assola a Terra é comparada a uma guerra, é uma guerra sem armas, né? Porém, guerra de pensamentos, de pavor e ansiedade. Por isso que essa psicóloga, minha amiga, ela disse isso do medo, e certamente não é só ela que percebe isso. A gente vê naquele livro, que eu tenho até aqui do meu lado, né, que o Divaldo lançou, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele fala ali, né? Aliás, a espiritualidade vem falando que o medo envolve os companheiros da Terra. Eles percebem isso. E muito mais naquele início da pandemia, né? O medo da morte, o medo da doença, o medo de tudo, né? As pessoas ficam muito inseguras e ainda prossegue esse sentimento no nosso meio, né? Na nossa Terra, ou nossa Terra, porque não é só nós que estamos enfrentando, né? Essa pandemia. Então, a Glorita eu já coloquei, a Ângela, boa noite, e é isso. Então, acho que nós já comentamos todos os comentários que estavam aqui. Bom, então vamos prosseguir. Então, às 10 horas, chegou o governador, né, para a sua preeleição. Oi, Ângela, boa noite, eu não tinha falado com você. E aí, ele, acompanhado dos 12 ministros, porque cada ministério tem um ministro responsável, né? Então, ele chega acompanhado dos 12 e vai, então, começar, né, a sua fala. E aí o André fala, né? Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo.
alto, magro, envergando uma túnica muito branca, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. Apoiava num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. No mundo espiritual, a gente rejuvenesce, né? Com certeza, porque nós sabemos que o tempo lá é diferente. Então, ele mesmo sendo um senhor de cabelos brancos, né? Ele diz ali cabelos brancos de neve, ele parecia estampar fisionomia, né, de um jovem, tinha energia de um moço, aquela beleza espiritual, aquela beleza renovada, né? Então é isso que o André está falando para nós. Satisfazendo-me a curiosidade, Salústio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando o que se deve administrar com amor paterno. Nós destacamos essa fala porque administrar com amor paterno é uma situação maravilhosa, né? A pessoa que já adquiriu essa postura. Então, ele se coloca como um pai para aquelas almas, para aqueles espíritos que estão ali em aprendizado. E a gente vê essa solicitude, né, na espiritualidade, no mundo espiritual, os companheiros que já estão bem à frente, eles já conquistaram, né, essa solicitude. Então, ele se senta ali, né, na tribuna, levantam-se as vozes infantis novamente, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino. Novamente o coral vai cantar. Agora vão cantar a música A Ti, Senhor, Nossas Vidas. Então o velhinho enérgico e amorável, segundo André, né, passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes, e em seguida ele abriu o livro luminoso que o companheiro informa para ele ser o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus. Ele folheia e folheia atento e depois ele lê com voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Palavras de Jesus, né, que está lá registrada em Mateus, capítulo 24. Essa fala de Jesus se refere lá ao sermão profético, né? Quando Jesus conversa, né, com os discípulos, dizendo que eles vão presenciar muitas coisas, eles vão enfrentar muitas situações, né, presenciar os acontecimentos graves, mas que tudo isso iria acontecer, mas não seria o fim. E esses acontecimentos que Jesus se refere, se nós formos parar para pensar, nós estamos presenciando até os nossos dias, né? Os cataclismas, os tsunamis, as pandemias, né? Mostrando para nós a evolução do mundo através desses processos necessários, porque a evolução se dá dessa forma também, né? E a gente sabe que assim como o ser imortal evolui, os planetas, né, a Terra e todos os planetas também estão nesse processo evolutivo, porque está lá no Livro dos Espíritos, né, na lei de progresso, é assim mesmo. Então, nós estamos presenciando, mas não é o fim, né? A lei de destruição, às vezes, vem para mudar, né, aquela situação, fazer uma arrumação, né? Às vezes fica tudo conturbado, parece que nunca mais vai voltar à situação, às vezes, como nós estamos enfrentando agora esse momento. A gente fala no normal, né? Mas nós sabemos que o quanto nós aprendemos nesse período, né? E acreditamos que
já temos muitas experiências que vão fazer parte da nossa vida. Já aprendemos um pouco mais do momento que nós estávamos. Pelo menos nós, espíritas, já estamos nessa busca, nessa estarmos refletindo sobre essas questões. O que esse momento está mostrando para nós, né? Seremos os mesmos? Será que nós estaremos com um olhar diferente para as nossas vidas, a nossa existência, a nossa encarnação? O que nós estamos fazendo para que esse momento fique para nós como lição de vida, como aprendizado da fraternidade, aprendizado de tantas situações que nós vemos aí que não percebíamos, né? A questão do necessário e do supérfluo, não é isso? Não é, Glória? Muitos aprendizados, nós não podemos perder a oportunidade do momento. Essa questão do necessário e do supérfluo é muito interessante, porque a gente começa a perceber quanta coisa que a gente precisava antes da pandemia, e com a pandemia, nós vimos que a vida é muito mais simples. Nós não precisamos de quase nada, né, para nós, apenas o necessário, que é isso que os espíritos nos dizem, quando eles falam lá na questão 920, como que o homem pode ser feliz na Terra? Vivendo com o necessário, né, tendo a consciência tranquila. Isso tudo são valores, né, e a fé no futuro, porque o que não pode nos faltar é a fé no futuro, né? Então é isso. Pessoal, é um estudo interativo, como sempre o Flávio fala. Nós estamos aí naquela mesa virtual, né? Então, todos nós podemos interagir, fazer os comentários, participar, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele faz essa citação, né? E começa a sua preleção. Então, o volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas. O chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando os seguidos representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se a todos com especial atenção aos colaboradores dos trabalhos do nosso ministério, né? A todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério. Então, ele começa a se preparar para estar falando. É impossível, André Luiz fala, descrever a entonação doce, enérgica, amorosa, convincente daquela voz inesquecível, né? Cheia de sabedoria, porque é um espírito que já conquistou, né, virtudes e que já está no caminho, né? já se identificou, já se percebeu na sua postura, né, diante de tudo que ele já conquistou. Então, a entonação doce, enérgica, amorável e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. E aí, finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais uma vez nesses termos: é para vós, quer dizer, agora ele se dirige exatamente para o grupo que estava ali em busca do treinamento, né? É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam nas atividades terrestres com mais propriedade, quer dizer, chamando a atenção que seria um momento grave, né? Que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e espírito de serviço.
Olha aí o trabalho de equipe, né? Como que nós precisamos, o que nós precisamos de nos munir para um trabalho de equipe, né? De coragem, né? O máximo de coragem e o espírito de serviço, de colaboração, principalmente num trabalho importante como esse. Então, ele vai explicar por quê. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipam na Terra as trevas densas. A gente sabe que a guerra é um momento muito grave, né? Onde tem as misérias, tem a dor, tem o desespero, tem as perdas, né? Aqueles familiares que sabem que os seus amores estão na guerra. Então, isso tudo faz um quadro de muito denso, né? Então, aciona certos sentimentos, certas dificuldades. Então, ele está fazendo um trabalho preventivo. Então, ele diz que consagrou o culto hoje a todos os servidores desse ministério de regeneração. Votando-lhes, quer dizer, colocando neles, né, de modo particular, a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, como os outros ministérios, né, aqueles que compõem esses ministérios mais elevados já estão aí nessas zonas mais altas da vida, já têm uma compreensão. Mas a vós outros, quer dizer, a vocês que estão aí iniciando o trabalho, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para alcançar a tarefa gigantesca. É interessante ele colocar eu até sublinhei, né, essa questão das sandálias, né, ele traz ali as sandálias da recordação dos sinais da poeira do mundo, ou seja, há pouco eles estavam envolvidos com essas situações, e agora eles estão lá, mas eles trazem no seu hino a recordação desses momentos. Então, ele fala diretamente para esses companheiros, porque nesse Ministério da Regeneração, ele fica bem próximo da crosta, né? Eles estão ali tendo contato vibratório bem próximo, direto, aliás, com a Terra, porque essa zona aí onde situa, né, o Ministério da Regeneração, ela é bem próxima da crosta. Então, os que chegam lá na cidade de Nosso Lar, geralmente, eles são socorridos, eles ingressam depois para o Nosso Lar, mas primeiro eles passam ali, naquele ministério, porque é bem próximo dessas regiões, né? Das zonas umbralinas, aonde existem ali os cárceres, onde existem as zonas trevosas, ou aqueles espíritos ainda arraigados, que estão aprisionados pelo ódio, pela vingança, eles situam ali naquelas zonas umbralinas. Basta a gente lembrar do início, né, do nosso livro, Nosso Lar, que a gente vai ver que o André Luiz ficou 8 anos nessas zonas ali, né, onde há muito sofrimento, a vibração é muito densa, né, devido a esses sentimentos, a esses espíritos que estão ali sem entender porquê e vivendo como se estivesse na Terra e plasmando toda aquela matéria, né, que constrói aquelas zonas densas ali que dificultam e, ao mesmo tempo, se tornam uma ameaça, né? Se deixar que eles invadam, será uma ameaça para aqueles que já estão com propósito, que já entenderam a necessidade da renovação. A gente sabe que no livro E a Vida Continua explica bem isso, né? Aquelas regiões aonde esses espíritos estão revoltados, então eles querem, às vezes,
trazer aqueles que já se encontram lá com o espírito de renovação, já entenderam as suas a necessidade de modificarem as suas vibrações, então eles querem atrair para ali. Então há um perigo, então por isso que não pode ter o medo, por isso que tem que ter a calma, por isso que tem que ter o treinamento, e esses companheiros iriam atuar ali, nessa divisa, nessa fronteira, né? Então, por isso que ele fala, né? Agora, com a guerra acontecendo, então o governador conclama a todos esses que se devotaram, que eram os trabalhadores ali, que iam receber esses espíritos que estavam chegando da terra, trazendo essas marcas das dores, da miséria, do desespero, principalmente, né, da revolta, por tantas coisas, tantas experiências vividas, e que eles, então, precisavam de se preparar. Então, o governador fala especificamente para eles. Então, ele continua, né? Vamos continuar aqui. Gente, alguma colocação, alguma pergunta? A Glória colocou aqui, é isso, Thelma? Ela fala, como faz diferença para mim essa questão do necessário e do supérfluo? Pois é, para mim também, Glória. Como nós refletimos, né, nessa necessidade tão pouca que nós precisamos, às vezes, para ser feliz, para viver a nossa vida. E quanta coisa também a gente vê, como aquela fala do Sócrates, né? Que a gente às vezes passa em determinados lugares hoje e fala, poxa, quanta coisa eu não preciso, né? Porque o mais importante é a gente buscar o nosso aprimoramento espiritual através de caminhos que não exigem o ter, né? Exigem o ser. Então, é isso. Adriana Santana, boa noite. João Apolônio, ele está dizendo que está atento à explicação. E Glorinha também aí nos dando suporte. Então, vamos continuar a nossa conversa. Nós ainda temos um tempinho, não sei se chegaremos ao final, mas vamos tentar caminhar um pouquinho, né? Então, nosso lar, o governador está falando, precisa de 30 mil servidores, olha só, 30 mil servidores adestrados preparados, né, no trabalho defensivo. Esse trabalho defensivo aí que a gente estava comentando. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Então, enquanto houvesse aquele momento, né, exigindo essa atenção maior, esses trabalhadores deveriam estar ali sem medir a necessidade do repouso, sem medir as conveniências pessoais, e estando ali aberto ao trabalho especificamente para servir. Então, ele fala que haverá serviço para todos na região de limite vibratório, esse limite aí que a gente estava falando, que é a fronteira entre a entrada do nosso lar, né, e onde fica o Ministério da Regeneração, e as zonas umbralinas, que são várias, não existe só, existem vários lugares, né, várias zonas, mas elas são todas fazendo parte desse limite ali. Aí ele fala, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual, porque, como a gente estava falando, eles já estão num patamar de harmonia, de trabalho, de consciência espiritual, então não poderia deixar que esses espíritos desarmonizados, desequilibrados, sem conhecimento nenhum, adentrassem ali, né?
É como nós tivéssemos aqui um grande evento, né? E estivesse preparando uma equipe, por exemplo, para ficar na recepção, né? Na recepção de um congresso, por exemplo. Não entra qualquer um, vai entrar aqueles que estão credenciados, aqueles que estão inscritos, aqueles que vão participar. Então é a mesma coisa, essa ordem. No mundo espiritual existe uma grande ordem, né? Se nós aqui já entendemos que as coisas funcionam assim, imagina lá que já fizeram conquistas muito maiores do que nós, né? Então, nas organizações coletivas, ele explica, é forçoso considerar a medicina preventiva. É isso aí, ele está fazendo uma prevenção como medida primordial na preservação da paz interna. Quer dizer, se houvesse uma invasão, vamos dizer, né, ele iria estar tumultuando toda aquela paz de cada um, ia trazer a balbúrdia, o desequilíbrio, principalmente. Então, ele explica, somos em nosso lar. O João Apolônio está colocando aqui, vejam a responsabilidade de nós espíritas no tocante ao auxílio aos mais necessitados. Pois é uma oportunidade, né? A gente, com isso, nós aprendemos, né, a nossa responsabilidade diante dos trabalhos que nós, das tarefas que nós aceitamos, né, do trabalho que nós executamos, enfim, essa responsabilidade que ele falou ali anteriormente, né, sobre a questão de preservar, como é que ele fala? Deixa eu voltar lá um pouquinho. Ele fala ali, né, que os trabalhadores não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enfim, é um trabalho de doação total, né? Um trabalho de doação. Então, isso a gente pode aplicar mesmo na nossa lide espírita, né? Muito bem. Então, ele continua aqui dizendo que em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Então, lá na colônia, existem 1 milhão de criaturas que já se encontram devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral. Então, ele diz, não seria caridade permitir a invasão de vários, né, milhões de espíritos desordeiros. Por quê? Iria atrapalhar totalmente o trabalho que já tinha alcançado, né? Então, era preciso essa prevenção. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Então, a gente sabe que todos os lugares que tem a ordem é a defesa, né? Para que se resguarde aquela harmonia, o decorrer do trabalho, né? Como a gente deu o exemplo aí de um congresso. É um exemplo bem semelhante, né? Que a gente pode fazer uma correlação. Porque se nós deixarmos qualquer pessoa entrar, o que vai acontecer? Vai haver uma desordem, né? Daquilo que foi programado com tanto esmero. Então, ele continua, sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Então, ele está lembrando aqui do momento em que Jesus, né, se entrega, se deixa ser crucificado, quando ele é preso ali, e a gente sabe que mesmo naquela turba, naquele movimento todo, Jesus manteve ali a sua integridade, o mundo todo acompanhou sem entrar em desequilíbrio, em desordem, né? E nem se deixou afetar o mundo, a humanidade, por causa naquele momento. E Jesus se preparou, né, muito tempo, segundo Emmanuel, mais de 1000 anos, para estar entre nós. Então, todo um preparo para quê? Para essa estrutura espiritual ser mantida, né? Então, são espíritos que já galgaram
patamares de entendimento e que sabem que é necessário essa ordem, essa organização. Então, ele diz que todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, ou seja, para a abnegação de cada um, porque todos teriam que colaborar. Mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Os espíritos inferiores, por eles serem ainda ignorantes, desconhecidos, desconhecendo toda a verdade, e muitos, uma grande maioria, envolvidos por sentimentos como ódio, vingança e tudo isso, tudo mais, eles se tornam esses malfeitores no sentido de ignorância mesmo, né? Então, ele diz, lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e de paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro, minha companheira aqui está escutando algum barulho. Claro que interpretamos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender todas as energias do coração. E aí ele coloca uma coisa importante: quem sabe preservar não é digno, quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Não é? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando nós já conquistamos algo, nós não queremos desperdiçar, né? E todos aqueles companheiros que estavam ali no nosso lar, que estão no nosso lar, mais de 1000 almas, né? 1 milhão de almas, eles já tiveram conquistas, já estão começando a brotar em seu cerne aqueles brotinhos das virtudes, brotinhos do bem, como se fosse plantinhas mesmo, né? Como nós, por exemplo, quando estamos no caminho da nossa evolução. Nós começamos a aprender, a discernir entre o certo e o errado, entendemos que devemos fazer as nossas mudanças na nossa vida, na nossa forma de ver a vida, né? Então, a gente não vai desperdiçar aqueles brotinhos de conquistas que nós já tivemos, né? Que nós já estamos. Imagina assim uma plantinha, tipo um feijãozinho, que está começando a sair aquele brotinho, né? Para ver a luz do sol, a luz do dia. Então, as nossas virtudes, muitos de nós, né, estamos nesse patamar já de construção, porque nós já estamos vendo a necessidade de nos tornarmos melhores, a necessidade de fazermos diferente. Então, nós temos a necessidade de nos manter, né? De nos preservar a nós próprios. Isso é um alto amor, né? Nós não queremos perder o que nós já construímos. Se nós olharmos para trás e formos retroceder aos erros que cometemos ontem, aquelas situações que nós cometíamos, erros que fazíamos por não saber que estávamos errados, ou não termos a consciência de hoje, que nós já estamos no caminho com Jesus, nós vamos perder. Não, talvez não perdemos, mas temos que começar a cultivar tudo aquilo de novo, não é isso? Daí a necessidade que os espíritos nos dizem de nos manter em oração, desenvolver o hábito da oração, né? Para quê? Para nos preservar, para nos fortalecer, para não perdermos as nossas conquistas que começam, né, a brotar, que começam a surgir esses pequeninos brotos, como essas plantinhas mesmo. Então, são tenros. Qualquer dificuldade, qualquer desequilíbrio, nós temos que recomeçar, não é isso? Então, se nós retornamos aos caminhos tortuosos, né, que palmilhamos ontem, vamos perder as nossas conquistas, vamos ter que começar de novo. Então, é isso que ele está falando. Quem não sabe preservar não pode usufruir, porque
vai perder ou vai retroceder. É certo que a gente não retrocede no sentido evolutivo, mas quando nós erramos, né, nós nos vemos cometendo erros, nós vamos ter que refazer, né? É um recomeço. Emmanuel diz que todos os dias nós estamos recomeçando. Mas se nós já atentamos para aquilo que nós não queremos errar mais, nós vamos ter menos dificuldade, né, nesses recomeços. Não é isso, minha gente? Para não perdermos a sintonia com o plano espiritual superior, né, Dídima? Pois é, porque quanto mais nós nos preservamos, né, nós estamos ganhando a confiança dos espíritos amorosos, né? Nós estamos trabalhando esse lado moral. Então, nós não podemos perder essas conquistas, não é isso? Eu acho que faltam 4 minutinhos. Eu acho que vamos parar por aqui, no finalzinho, né? Acho que falta só um slide, mas acho que é bom parar, Lúcio. O que você acha? Me dá um toque aí. Bom, ele vai falar ainda. Vamos parar, né, Lúcio? Faltam 2 slides. É melhor deixarmos. Você está sem som. Viu? Você também. Continua, Glória? Então tá. Pode, Lúcio? É mais para a gente. É o finalzinho só que. Agora que eu vi que o microfone está desligado. Então, ele fala. Vou terminar, então. A Glória está falando para a gente continuar. Eu vou acabar rapidinho. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolidando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Então, é aquilo que a gente comentou, né? Eles vão atuar lá nas fronteiras vibratórias. E assim, ao descorrer, assim continuou a discorrer por longo tempo, esclarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando, os comentários repetiu a leitura de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. E aí ele termina dizendo, comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sobre vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez muito de longe, pétalas de rosa em maravilhoso azul que desfazia de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Então, o que a gente vê aí, né, que nós percebemos nesse final, é que os espíritos estão empenhados, né, nesse grande esforço para nos consolar, para nos envolver a todos encarnados diante daquilo que está acontecendo, que ia acontecer na Segunda Guerra Mundial e que a gente pode trazer para o nosso momento de agora, né? A atenção, a dedicação dos espíritos nesse instante que nós estamos vivendo essa prova, né? Prova para uns, expiação para outros, mas todos nós estamos sob a égide desses queridos amigos espirituais e nós precisamos confiar nisso, meus amigos, porque a gente sabe que tudo passa e vai passar e nós vamos estar com outro olhar, certamente, para a nossa existência, para a nossa vida e para o nosso futuro, né? Construindo um futuro melhor.
Então, meus amigos, desculpa, eu cheguei na hora final, 22h30. Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer esses amigos que estão conosco, agradecendo a Dídima e a Glorita aí que nos deram suporte, a Ângela, o Lúcio, e os ouvintes, os companheiros, né, os internautas que acompanharam nossos raciocínios, as nossas reflexões, e vamos então fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que possamos estar cada dia mais lúcidos, Senhor Jesus, para entendermos os seus desígnios, para estarmos prontos para nos submetermos, não em estado de conformação, mas em estado de confiança em Deus, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades e de todos aqueles desafios que surgem, que nós sabemos que nada é para nos derrotar, e sim para nos elevar, para nos mostrar que existe uma necessidade de crescermos, de aprendermos, porque estamos aqui para isso. Encarnamos neste mundo de provas e expiações, mas é um educandário divino, onde nos alberga e nos oferece muitas oportunidades para o nosso crescimento. Agradecemos a todos os companheiros, encarnados e desencarnados, que nos intuíram, que estiveram conosco, e principalmente essa equipe espiritual que ampara e coordena esse trabalho do Espiritismo.net. Sê conosco, Senhor, e que possamos ser instrumentos da paz, sempre através da boa palavra e do bom entendimento daquilo que nós nos propomos a estarmos fazendo. Obrigada, Jesus, fica conosco, graças a Deus. Então, queridos amigos, nós agradecemos mais uma vez, rogando a Jesus todas essas bênçãos para o nosso coração e que possamos estar aqui na próxima quinta-feira para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Fiquem com Deus, com Jesus e até mais. Obrigada, Lúcio, e que possamos estar na paz de Jesus. Até mais, se Deus quiser.